pessoal, tudo bem? Você faz parte daquele grupo que diz assim, aula particular, nem pensar, não admito pagar aula particular para o meu filho, ele precisa aprender a estudar sozinho. Ou você faz parte do grupo que tem motivos para procurar um reforço para o seu filho? E se você acha que você tem motivos, quais são os seus motivos? Por acaso são as notas baixas, ou seja, o baixo desempenho escolar? Se você está indo por esse caminho, preste atenção, cuidado, porque você pode não estar indo no caminho certo. Se você quer saber mais sobre esse tema, fique comigo até o final deste vídeo para você entender quando realmente a aula particular se torna uma muleta e quando existe a real necessidade da aula particular e quais são as características desse reforço para que seja benéfico. Gostou do tema? Deixe seu like, deixe os seus comentários, me diz como que é que você, qual critério você usa para procurar um reforço para o seu filho. Eu sou Karina Magalhães, especialista em educação e este é o canal com dicas práticas para o desenvolvimento de capacidades humanas. Nós precisamos de ter em nossa mente duas coisas. Primeira coisa, notas baixas é motivo para aula particular? Não, porque notas baixas é consequência e nós precisamos de investigar a causa dessas notas baixas. Por que o aluno vem apresentando notas baixas? Mas vejamos, a aula particular pontual, ok. Aula particular por um período limitado e esse período depende de aluno para aluno, ou seja, para dar um apoio, para dar uma alavancagem naquela criança para que ele consiga seguir sozinho, ok. E esse tempo também, como eu disse, é variável. Tem crianças que demoram aí 2, 3 anos para conseguir aprender sozinha com esse apoio. Isso nós não vamos considerar aqui. O que tem por trás dessa nota baixa? Podem ter 3 causas, as mais comuns que a gente consegue identificar. O primeiro caso, o aluno se esforça para aprender, mas não consegue. Ele não consegue porque não consegue se concentrar dentro de sala de aula, porque possui defasagem de conteúdos que são pré-requisitos, então ele não consegue compreender o que a professora está dizendo naquele momento, ou porque a metodologia usada pela professora é desinteressante. Existem N fatores nesse caso. O segundo, o aluno, ele até consegue compreender o que a professora passa em sala de aula, porém, ele ainda fica com muitas dúvidas na hora de realizar o exercício. E às vezes, por timidez ou porque os coleguinhas fazem brincadeiras, ele não consegue tirar essas dúvidas em sala de aula e também não consegue sanar essas dúvidas com os pais, que não se sentem, às vezes, tão preparados para sanar essas dúvidas. E a terceira causa é, às vezes os pais têm essa competência, têm a habilidade para conseguir sanar as dúvidas do filho, mas existe um desgaste da relação pai-filho, porque, como eu disse, a criança olha para o pai como figura paterna, materna. Ele olha para o professor como uma figura que ensina, é a autoridade de ensino para ele. E aí começa aquelas confusões, minha professora não me ensinou assim, porque você está me ensinando errado, porque... Enfim, começa a desgastar a relação pais e filhos neste momento de sanar as dúvidas de conteúdos em casa. Então, essas 3 causas são causas onde o reforço é oportuno e necessário. A outra causa é quando o aluno não se esforça para aprender o que está sendo passado em sala de aula. E nesses casos, muitas vezes, os pais são chamados para uma reunião na escola. Por quê? Porque o aluno não tem um comportamento desejado. Ou seja, ele fica conversando, ou ele fica rabiscando o caderno,
ou ele fica tumultuando, perturbando aquele momento, ou seja, ele não se esforça para aprender. Neste caso, quando a criança não se esforça, e vocês vão saber disso quando tiverem essa devolutiva da escola, do comportamento do seu filho em sala de aula, a aula particular se torna muleta, porque ele não precisa de esforçar, porque ele sabe que terá um suporte posterior para conseguir compreender e ter bom desempenho nas provas. Chama a atenção de vocês é o seguinte: apesar de nesses casos o reforço ser algo necessário e oportuno, será que isso é o mais correto? Deixa eu fazer uma analogia para vocês. Seu marido demora mais de 1 hora para lavar 2 panelas, 4 pratos, os talheres e os 4 copos, ou seja, umas vasilhas ali, poucas vasilhas, que você gastaria um pouco mais de 20 minutos para lavar. Por que será que isso acontece? Na maioria dos casos, os homens têm menos habilidade com os afazeres domésticos, mesmo porque a mulher vai ajudando a mãe dentro de casa desde cedo. Então nós temos muito mais prática para lavar uma louça do que muitos homens. Mas aí eu pergunto para você, você acha justo você deixar o seu filho se arrastando, penando, estudando horas e horas, porque ele não sabe como estudar? Então ele se arrasta, ele fica horas e horas tentando aprender um conteúdo e não consegue e se sente frustrado. Isso é justo com seu filho, ou seja, deixar ele aprender praticando? Muitas vezes ele tem esse processo penoso durante a vida acadêmica dele toda e ele só consegue realmente estudar quando ele atinge a faculdade. Qual que seria a solução mais conveniente, digamos, a solução mais próxima da necessidade dessa criança? Seria realmente uma aula particular? A aula particular seria, vamos apagar o fogo, ele tem prova, não sabe o conteúdo, vamos estudar com outra metodologia, de uma outra forma, para que você consiga aprender e fazer a prova. Então, nesses casos, o que eu venho chamando a atenção para as mães é que é preciso mais. Você não precisa de ficar apagando fogo, fazendo aulas particulares apenas nos momentos para que ele consiga fazer a prova e tirar as dúvidas dele. É preciso mais. É preciso, pensa, se o seu marido soubesse de um passo a passo de como ser mais ágil, você acha que ele ia preferir continuar treinando até se tornar mais ágil ou ele vai preferir o passo a passo? É óbvio que um passo a passo de como estudar o quanto antes, o mais cedo possível na vida acadêmica, é muito melhor. E nesse passo a passo, o aluno teria ferramentas para ter uma aprendizagem eficiente, para realmente conseguir obter um bom desempenho de provas. Quer saber quais são essas ferramentas? Vamos falar isso no momento oportuno, em outro vídeo. Por hoje, ficamos por aqui. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos para que essa informação atinja outras pessoas. E comente, deixe seus comentários aqui.